Uma boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Então vamos iniciar agora o nosso momento de oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E agora vamos rezar a nossa oração de São Patrício. Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo abaixo de mim, Cristo sobre mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo quando me deito, Cristo quando me sento, Cristo quando me levanto, Cristo no coração de todo homem que pensa em mim, Cristo na boca de quem fale de mim, Cristo em todo olho que me vê, Cristo em todo ouvido que me ouve. Hoje me levanto com poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da criatura. Amém. E vamos agora rezar por todos os enfermos. Ó menino Jesus, Senhor da vida e da morte, eu, embora indigna e pecadora, prostro-me diante de vós para implorar a saúde de todos os enfermos a quem nós tanto amamos. Estas pessoas que nós recomendamos estão sofrendo muito, afligidas por dores, e não têm outro recurso a não ser confiar em vossa onipotência, na qual depositam todas as suas esperanças. Aliviai, ó médico celeste, suas penas, livrai-as de seus sofrimentos e concedei-lhes perfeita saúde, se isto for de acordo com a vossa divina vontade, e reverter em verdadeiro bem para a sua alma. Amém. E nós vamos rezar agora pela alma, porque nós estávamos rezando por ele, mas nós vamos rezar pela alma do Cléucio Rodrigues Pereira, que faleceu no dia de hoje, e também para o Newton Cacuda de Oliveira, 40 anos do seu falecimento, né? Hoje está completando 40 anos que o meu irmão faleceu, o Newton Cacuda de Oliveira. Então vamos rezar pela alma deles. Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, nós vos pedimos por Cléucio Rodrigues Pereira e Newton Cacuda de Oliveira, que chamaste deste mundo. Dai-lhe a felicidade, a luz e a paz, que eles, tendo passado pela morte, participe do convívio de vossos santos na luz eterna, como prometestes a Abraão e a sua descendência. Que suas almas nada sofram, e vos digneis ressuscitá-los com os vossos santos, no dia da ressurreição e da recompensa. Perdoai-lhes os pecados, para que alcancem junto a vós a vida imortal no reino eterno. Por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Dai-lhe, Senhor, o repouso eterno, e brilhe para eles a vossa luz. Amém. E agora nós vamos iniciar o nosso Santo Terço da Batalha, pedindo pela Ana Maria, pedindo também para o José Laírton Barbosa, para o Kennedy, para o Keniel, para o Cleiton Carvalho, para a Divina, também para o Adenilton, para a Élida, para o Juvenil. Também estamos rezando para a Divina, para o Mansueto, para a Nilva, para a Gleibe Moreira, também para a Adriana,
Estamos pedindo também para a Cláudia, para o José Fernandes, para a Ludmila Matias, para o Felipe Domingos, para o Sebastião Cardoso, para o Ronaldo Teixeira. Também colocamos a Maria Águida e também a Neilde Pereira do Carmo. E todos os que estão no tratamento do câncer, da hemodiálise, por todos os desempregados, endividados, por todos os infectados da Covid-19 e também pelo fim desta pandemia. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu, me dê forças. Jesus Cristo, me dê poder. Nossa Senhora, me dê coragem, sem morrer, sem enlouquecer, sem entristecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer. Esta batalha hei de vencer, 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 hei de vencer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Levanta-se Deus intercedendo, a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, e sejam dispersos nossos inimigos, e fujam de nossa face todos os que nos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus do céu, me dê forças. Jesus Cristo, me dê poder. Nossa Senhora, me dê coragem, sem morrer, sem enlouquecer, sem entristecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer. Esta batalha hei de vencer, 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 hei de vencer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Levanta-se Deus intercedendo, a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, e sejam dispersos nossos inimigos, e fujam de nossa face todos os que nos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus do céu, me dê forças. Jesus Cristo, me dê poder. Nossa Senhora, me dê coragem, sem morrer, sem enlouquecer, sem entristecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer. Esta batalha hei de vencer, 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 hei de vencer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Levanta-se Deus intercedendo,
a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, e sejam dispersos nossos inimigos, e fujam de nossa face todos os que nos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus do céu, me dê forças. Jesus Cristo, me dê poder. Nossa Senhora, me dê coragem, sem morrer, sem enlouquecer, sem entristecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer. Esta batalha hei de vencer, 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 hei de vencer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Levanta-se Deus intercedendo, a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, e sejam dispersos nossos inimigos, e fujam de nossa face todos os que nos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus do céu, me dê forças. Jesus Cristo, me dê poder. Nossa Senhora, me dê coragem, sem morrer, sem enlouquecer, sem entristecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer. Esta batalha hei de vencer, 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 hei de vencer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mãe de Jesus e nossa Mãe, abençoai-nos e ouvi as nossas preces. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém. Então vamos rezar hoje, como quarta-feira, rezar o Santo Terço da Divina Providência, e depois, em seguida, nós já vamos rezar o Santo Terço da Libertação. Hoje nós vamos rezar pelos filhos. Então vamos iniciar, né? Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá,
e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Vinde Maria, chegou o momento, valei-nos agora e em todo o tormento. Mãe da Providência, prestai-nos auxílio, no sofrimento da terra e no exílio. Mostrai que sois mãe de amor e de bondade, agora que é grande a necessidade. Amém. E agora nós vamos iniciar o Santo Terço da Libertação, hoje rezando por todos os filhos. Então o início é um Creio em Deus Pai, depois um Pai Nosso e uma Ave Maria. Então já vamos iniciar aqui nas contas do Pai Nosso. Se Jesus libertar os meus filhos serão verdadeiramente livres. Jesus, tende piedade do meu filho. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tende piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tende piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tende piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tende piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tende piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tende piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tende piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos.
Jesus, liberte os meus filhos. Jesus, tem de piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem de piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Então, como eu disse ontem, nós estamos rezando pelos filhos, mas você pode colocar outra pessoa também na intenção, alguma pessoa da família, algum amigo, algum colega de trabalho também. Se Jesus libertar os meus filhos serão verdadeiramente livres. Jesus, tem de piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem de piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem de piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem de piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem de piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem de piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem de piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem de piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem de piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem de piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Se Jesus libertar os meus filhos serão verdadeiramente livres. Jesus, tem de piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem de piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem de piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem de piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem de piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem de piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem de piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem de piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem de piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem de piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Se Jesus libertar os meus filhos serão verdadeiramente livres. Jesus, tem de piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem de piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem de piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem de piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem de piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem de piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos.
Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem de piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem de piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem de piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem de piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Se Jesus libertar os meus filhos serão verdadeiramente livres. Jesus, tem de piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem de piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem de piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem de piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem de piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem de piedade dos meus filhos. Jesus Cristo cura os meus filhos. Jesus Cristo salva os meus filhos. Jesus liberta os meus filhos. Jesus, tem de piedade dos meus filhos. Jesus cura os meus filhos. Jesus salva os meus filhos. Jesus liberta os meus filhos. Jesus, tem de piedade dos meus filhos. Jesus cura os meus filhos. Jesus salva os meus filhos. Jesus liberta os meus filhos. Jesus, tem de piedade dos meus filhos. Jesus cura os meus filhos. Jesus salva os meus filhos. Jesus liberta os meus filhos. Jesus, tem de piedade dos meus filhos. Jesus cura os meus filhos. Jesus salva os meus filhos. Jesus liberta os meus filhos. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemente chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrais-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, para sempre. Amém. Louvado e adorado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e adorado. Amém. E agora nós vamos rezar pelos aniversariantes do dia de hoje, deste dia 30 de dezembro, para o Joilson Inácio, para a Patrícia Rezende, para Maria das Graças, para Ana Luísa, para Rosa Maria, para Suzy Pereira, para Vanusa Pinheiro, para o Roberto, para Wanda Dias, e hoje também é a ordenação do Monsenhor Edivaldo, né? Então, 2 pessoas colocaram no grupo, agora há pouco, que hoje está completando 48 anos de sua ordenação. Então, vamos rezar por todos eles, pedindo ao nosso bondoso Deus que conceda muita saúde, muita paz e muitas alegrias. E que a Virgem Santíssima os cubra com o seu manto sagrado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus,
para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos agora encerrando este nosso momento de oração. Amanhã eu quero dar um testemunho que eu recebi hoje. Agora já hoje atrasou um pouquinho mais o nosso momento de oração, mas amanhã eu quero estar falando sobre este testemunho, o quanto a oração tem poder. Nós temos que acreditar, né? Pode transformar a vida das pessoas. Então nós vamos estar amanhã falando sobre este testemunho. E agora nós vamos encerrar e com o nosso compromisso amanhã, às 15 horas, com o Santo Terço da Divina Misericórdia. Então fiquem todos com Deus, tenham uma noite abençoada por Ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.